Um, dois, três. Fala, povo de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Prazer, eu sou o Paulo, esse aqui é o primeiro vídeo do canal. Eu nunca gravei um vídeo assim e já tô na nona tentativa e eu não passo dos 30 segundos. Espero que eu passe dessa vez. Seguinte, vamos lá, esse canal aqui é para expandir o trabalho que está feito no nosso Instagram. Seguinte, hoje, primeiro vídeo é para contar uma experiência de um evangelismo que eu tive recentemente. Teve um feriado aqui em São Paulo, caiu na quarta-feira e eu falei assim, mano, vou descansar. Vou nada, porque devemos fazer o quê? O que a ordem que Jesus manda pra gente, acho que é Marcos 16,15, se não é, coloquem na tela, que é ide por toda a terra e pregar o evangelho a toda criatura. Seguinte, eu vou contar a experiência pra você, detalhe por detalhe. Isso tudo começa na segunda-feira, eu acordei literalmente com dois desejos. Tava com desejo de cura, de orar pelos enfermos, de ver um maluco andando de cadeira de roda e orar pra ele levantar, em nome de Jesus. E eu tava com outro desejo que era basicamente evangelizar, mano. Eu não pensava em outra coisa. Na segunda-feira eu só pensei nisso. Falei assim, meu Deus do céu, eu preciso evangelizar, não posso ficar parado, eu preciso evangelizar, preciso evangelizar. Alguém precisa ser salvo, alguém precisa ser salvo. E aí eu falei assim, mano, vai ter feriado na quarta e terça-feira é dia de segundo andar. Caso você não saiba, o segundo andar é um evento que acontece toda segunda e terça-feira do mês na Livres Church. É um evento maravilhoso onde a gente se conecta com outras pessoas. É um evento interdenominacional. É estranho aí, essa palavra difícil aí, tá na tela. E o segundo andar é um evento maravilhoso. Daqui a pouco vai completar um ano de evento. E aí eu falei assim, mano, vou pro segundo andar, vou encontrar uns amigos. A gente vai virar a noite no Macmill falando de Deus, lendo a Bíblia. E depois a gente vai evangelizar de manhãzinha. E aí que eu pensei assim, mano, eu preciso arrumar gente pra ir. A primeira coisa que eu fiz foi mandar mensagem pro meu parceiro Tiagão. Pra vocês que não sabem, o Thiago, ele mora bem perto de mim. Ele mora na praia, ele mora em Santos, eu moro em Guarulhos, cara. Ele mora em Santos e é um cara muito apaixonado por Deus, é um cara que eu respeito muito, eu vejo muito paixão, fome de Deus. Eu falei assim, mano, preciso desse cara comigo pra evangelizar os doidos aí na rua. Então eu chamei ele, falei assim, ó, seguinte, sobe aí, sobe a serra na terça-feira, vamos participar do segundo andar e vamos pregar o evangelho para os perdidos, vamos achar os malucos. Aí eu falei pra ele assim, você vem? Vem, ele falou, então tamo aí. Aí eu falei assim, mano, só duas pessoas não é tão legal também não, vamos chamar mais gente. E aí eu chamei o povo aí, o povo falou que não ia, eu falei assim, não sei, talvez eu vá, não foi. E até que chegou outro meu amigo também, o senhor Lucas Esteu, é esse cidadão que tá aparecendo na tela. A gente já tinha 3 pessoas para ir para o evangelismo. O meu amigo Tiagão já achou outra pessoa também, que é um amigo nosso que mora no Tucuruvi, que é o Rafael. De todos aqui, é o que tem mais cara de gente normal, é o que tá aparecendo na tela aí. E ele mora no Tucuruvi, a gente tava pensando em algum lugar para evangelizar, porque eu moro em Guarulhos, o Lucas ele mora em Itaquera, o Thiago mora em Santos na praia. E aí o Rafael ele mora no Tucuruvi. Eu falei assim, mano, vamos pro Tucuruvi então. E aí chegou a terça-feira, dia de segundo andar, e eu tinha chamado meu parceiro Thiagão para subir a serra na terça-feira para ele ir pro segundo andar, que ele tava com vontade de ir também. Eu falei assim, mano, você vem? Ele falou assim, olha, seguinte, não tenho condições de fazer, eu tenho R$ 6 no meu bolso. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir. Aí, tipo assim, ele tava meio desanimado, falei assim, não sei se eu vou, não sei se eu vou. Eu falei, e eu toda hora falando assim, vamos, mano, chega aí, mano, vamos virar a noite aí. Porque a ideia era o seguinte, a gente ia pro o segundo andar acaba em torno de umas 10, 10 e meia. Depois a gente ia lá pro Macmill, virar a noite, com tempo conversando, tempo de mesa, lendo a Bíblia, falando de Deus, das suas maravilhas. E depois de virar a noite, pá, Tucuruvi e evangelizar os malucos. Só que aí o Thiago, ele, tipo, tava meio dor porque tava sem dinheiro nenhum. E nem sabia se ele ia conseguir pro evangelismo também, porque tinha R$ 6 na conta. Mas glória a Deus, porque Deus proveu e ele conseguiu dinheiro pra subir a serra, pegar o ônibus e ir. Só que aconteceu muita adversidade, muita coisa. Ele tinha marcado no aplicativo BlaBlaCar com aí o cara cancelou. Ele perdeu a viagem, o Thiago. Aí tinha outro cara que ia subir a serra, só que ele não falava a placa do ônibus, do carro, parece. Algo do tipo assim, tava bem suspeito. Então o Thiago não. Ele sentiu que não era para ir. Até que ele foi até uma rodoviária e pegou o ônibus mesmo. Por mais que seja mais caro, ele comprou a passagem de ônibus.
já foi quase todo o recurso que Deus tinha provido. E tipo assim, literalmente todo o recurso. Então ele ia chegar no Jabaquara para ir para Barra Funda, para ir para o segundo andar. E ele não tinha dinheiro para ir para lá. Tipo, ele não tinha dinheiro para pegar o trem, pegar o metrô. Mas Deus fez prover novamente. Glória a Deus por isso. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Beleza. Ele chegou lá no Jabaquara muito tarde. Ele chegou, era umas 8, 8 e meia por aí. Ele pegou e foi pra lá, pra Barra Funda. Não sei que horas ele chegou, só sei que ele se perdeu. O Google Maps dele não tava funcionando, tava dando tudo errado. Resumindo, ele chegou 10 horas, 10 e 10 no segundo lugar. Na hora do amém, o Thiagão chegou. E aí ele nem quis entrar, assim, ele ficou só esperando lá fora pra gente ir lá pra Paulista pra virar a noite no Mac 1000. Então, tipo, já tava dando errado já. Ele já tava meio assim, falei assim, meu Deus, deu tudo errado. Mas amém. Eu encontrei o Thiagão, meu parceirão. A gente foi lá pra Paulista, Avenida Paulista, onde só tem maluco doido. Primeiro a gente foi comer no BK, que o BK é mais barato. A gente conseguiu uma promoçãozinha lá, comemos lá no BK. Só que como o Mac 1000 é 24 horas, a gente virou a noite no Mac 1000 aqui. A gente come no BK pra ir no Mac 1000 depois. É isso. Viramos a noite lendo a palavra de Deus, conversando sobre muitas coisas de Deus, conhecendo mais da intimidade de Jesus. Foi uma batalha pra ficar acordado, porque, mano, não é fácil virar a noite não, meu parceiro. E eu já tava com sono, era 4 da manhã. Aí o Thiago falou assim, mano, vamos dar um rolê aí? Vamos. Pra onde? Mano, vamos pra Praça da Sé aí. Bora. Eu com medo já. Pegamos o metrô, descemos lá na Praça da Sé. E eu nunca tinha ido na Praça da Sé, foi a primeira vez que eu fui. E, cara, a situação de vulnerabilidade daquelas pessoas é algo que a gente tem que olhar para aquelas pessoas, temos que olhar para aquelas vidas com olhos de compaixão, com olhos de amor, sabe? É uma situação bem complicada que aquele povo está passando. E que Jesus ele esteja presente lá, que nós possamos mostrar Jesus para aquelas pessoas e não mostrar desprezo para elas. Que elas encontrem o verdadeiro amor, que é o próprio Jesus Cristo. Aleluia, amém. Depois de umas, acho que era 4, 5, 6 horas da manhã, sei lá, pegar o metrô de novo, fomos lá pro Tucuruvi esperar meu amigo Estevão, Lucas Estevão, chega lá e a gente ir lá pro Parque do Horto, que era o parque que a gente ia evangelizar, que o bagulho ia ficar louco lá. O nosso amigo Thiago não, o nosso amigo Rafael, ele morava um pouco perto desse Parque do Horto, então ele era de boa, ele era só ir de casa e ir pra lá. Então a gente ficou esperando, a gente tinha marcado pra gente se encontrar na estação 10 horas. Tava chegando o horário, aí o Lucas ele falou assim, seguinte, gente, tô chegando na luz, daqui a pouco tô aí. Beleza, já era quase 10 horas, eu falei assim, daqui a pouco ele tá aí e tal. Aí deu 10 e 20, eu falei assim, mano, cadê o Lucas? Perdeu, maluco. Aí eu falei assim, ô Lucas, tá onde? Mandei mensagem pra ele. Falei assim, mano, tô chegando aí. Eu fiquei esperando. Aí depois ele falou assim, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu peguei o sentido errado do metrô. Eu pensei que tava indo pro Tucuruvi, eu tava indo pro Jabaquara. Tô muito longe de vocês. Mas vou pegar o sentido aqui, daqui a pouco eu tô aí. Resumindo, ele chegou às 11h30. E a gente tava cansado. Eu e o Thiago, a gente tava com sono. A gente virou a noite. Falei assim, meu Deus, cadê o Lucas? Não chega logo. Mas amém, chegou. Quando o Lucas chegou, a gente foi ver lá no Google Maps, né? Qual era a distância da estação que a gente tava, que era o metrô lá do Tucuruvi. Véi, 5 km andando. Basicamente isso pro Parque do Horto. Ai, Jesus, 1h10 andando. Andando. Tava um solzinho ainda. Falei assim, e o Thiago não, e o Rafael, ele tava lá esperando já tava desde as 10h30 lá esperando. Falei assim, mano, vamos lá, o Rafael tá esperando lá. Então vamos lá, andamos lá, nós três peregrinos andando pelo Tucuruvi, ninguém sabia nada do lugar. E cara, era só subida, descida, uns lugares loucos, a gente se perdeu ainda. Resumindo, a gente foi chegar lá no Parque do Horto, 1h da tarde. Era pra gente chegar, tipo, a nossa previsão era a gente chegar 10h30 lá e, tipo, 1h da tarde voltar pra casa. A gente chegou lá 1h da tarde, aos trancos e barrancos, e a gente orou. Começamos a orar, começamos a refletir, e aí eu lembrei de uma coisa que Deus ele tinha falado pra mim, que é o Ministério de Crianças, Adolescentes e Jovens, que Deus ele tinha falado pra mim que eu cuidaria desse tipo de pessoa, que é uma coisa que Deus ele já tinha me confirmado. E muitas das vezes quando eu vou fazer evangelismo, quando eu faço evangelismo,
A minha estratégia principal é o seguinte: é eu chegar em pai que está com criança, chegar no pai e falar assim: ó, é o seguinte, tudo bem? Eu posso orar pelo seu filho abençoando o futuro dele? E 99% das vezes o pai vai deixar por conta que todo pai quer um bem pro filho. Era essa a nossa estratégia. E consequentemente a gente falaria para Deus, para o pai, para a mãe da criança. Oramos e fomos assim. Fomos atrás das crianças, porque delas é o reino dos céus. Glória a Deus. Bom, basicamente a gente foi lá, a gente orou por uma, duas, três, quatro, cinco crianças. Glória a Deus, Deus estava falando, Deus estava mostrando, creio que todas elas receberam. E aí que a história começa a ficar só Jesus a causa. Vamos lá. Quando a gente terminou de orar para uma criança, chegou um cara, chegou na gente, né? Ele chegou em nós, falou o seguinte assim, olha, posso falar com vocês aqui no canto? Tudo bem, a gente foi num canto lá, conversar com ele, eu e nossos três amigos, vamos falar com ele. E ele chegou e fez a pergunta seguinte assim, eu já fui cristão, já fui da igreja, já servi ao Senhor, hoje eu me desviei, eu já estou desviado, hoje estou em outra religião, sou da Ubanda, tal. Eu queria fazer uma pergunta para você, tipo, ele olhando no olho de cada um, né? Queria fazer uma pergunta para vocês, qual é a diferença do seu Deus para o meu Deus? Qual é a diferença? Desse jeito, perguntando desse jeito e tal. E aí que entra o ponto do que a gente precisa estudar aquilo que a gente crê. Não adianta a gente vir de domingo, não adianta a gente falar que crê em Jesus, que Jesus é nosso Salvador, se a gente não estuda sobre isso também. É muito importante o estudo. Eu falei, eu dei a minha versão para ele de qual é a diferença, só que tipo assim, foi uma coisa muito rasa para talvez ele entender. Então eu que dei a primeira resposta. E aí meu amigo Tiago, com muita sabedoria em Deus, com muita sabedoria, falou qual é a diferença de o nosso Deus para o Deus deles. E ele falou em amor, cara, que é o mais importante. Não, quando você estiver em evangelismo, cara, não queira ganhar debate. Porque você pode ganhar o debate, mas pode perder a alma dessa pessoa. E não queira o peso dessa pessoa estar indo para o inferno. Vamos lá. Tiagão, ele com toda a sabedoria, ele foi explicando, foi falando, acho que ele foi uns 5 minutos de qual é a diferença do porquê a gente serve e tal. E aí ele já começou o amor de Cristo, cruz, tal, mano. Evangelho pesado, mano. Evangelho pesado. E aí a gente tava, aquele cara tava de braço cruzado, né? Desde que ele começou a falar com a gente. A gente via o braço dele todo arrepiado, a gente via o olho dele lacrimejando, querendo chorar. E tipo, a gente sentiu de perguntar assim, ó, a gente pode orar por você? Ele, amém, pode orar. E a gente orou por ele. Oramos repreendendo qualquer espírito ruim que esteja rondando a casa dele, qualquer espírito de vício e outras coisas, tal. E oramos no nome de Jesus. E aí terminamos a oração e a gente sentiu de fazer um apelo para que ele volte e se reconciliasse com Jesus. E aí eu perguntei para ele, falei para ele assim, ó, seguinte, você ouviu a palavra de Deus? Você ouviu? Eu creio que você entendeu o que foi passado para você hoje. Só que agora você tem uma decisão. Você pode voltar para Cristo, você pode voltar a ter uma vida ativa com Cristo, voltar a ser um filho de Deus. Agora, nesse momento, Deus está te entregando esse convite. Não sou eu, não é meus amigos, mas é Deus entregando esse convite. E eu perguntei para ele: você quer novamente entregar a sua vida para Jesus, se reconciliar com Ele? E aí ele olhou para baixo, cruzou os braços, ficou pensando. Ele pensou em torno de uns 15 segundos, cara, 10, 15 segundos. E na minha cabeça estava assim: Senhor, convence, Espírito Santo, convence, 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 convence. E aí ele levantou a cabeça e com esta tonalidade, cara, com esta tonalidade, eu quero. Desse jeito, cara, convicto, mano. Tipo assim, pelo tom da voz, do jeito que ele falou, não era algo que ele estava fazendo, agindo pela emoção. Ele estava convicto do que ele precisava fazer, que era entregar a sua vida para Jesus Cristo. Beleza. E aí a gente orou por ele repetiu a oração, ele aceitou Jesus como seu Senhor e único Salvador. Glória a Deus, abraçamos ele, concordamos com essa oração, então foi bem. Só que aí tanto todo mundo ali ainda sentia que ainda tinha uma coisa que prendia ele, cara. Tinha alguma coisa que ainda prendia ele, algum espírito estava prendendo ele por conta que o semblante dele ainda estava um semblante de zumbi,
como vamos dizer assim, um semblante de pessoa morta ainda, de pessoa ainda que ainda não encontrou ainda a verdadeira felicidade. E aí meu amigo Tiago, bênção de Deus, ele discerniu isso, né? Tipo assim, quando a gente tava abraçando já para ir embora, ele abraçou ele e começou a orar, repreendendo algumas coisas, repreendendo espíritos, repreendendo os vícios. E aí meu amigo Lucas Esteu, ele já se ligou que aconteceu alguma coisa e ele já ficou atrás do cara que a gente estava evangelizando. E aí, tipo, o Thiago ele ficou orando durante uns 2, 3 minutos. E aí no final ele só deu uma ordem. Ele só deu uma palavra, só deu uma ordem. Sai! E aí, cara, no mesmo instante, não demorou um segundo, o cara desmaiou, mano. O cara caiu pra trás, tinha o Lucas Esteu pra estar segurando ele em vez de ele cair. E, cara, velho, foi bênção demais, mano. Foi bênção demais porque, tipo assim, ele desmaiou. Deu tela azul no cara, mano. O cara desmaiou, o cara morreu por um segundo praticamente, mano. E aí o cara voltou. E aí nisso que ele voltou, cara, o semblante dele mudou, mano. O bagulho ficou louco, meu parceiro. O bagulho ficou louco. Loucura. Porque, tipo, ele voltou com um sorriso na boca. Não com um sorriso de risada do que aconteceu ou algo do tipo, mas um sorriso de alegria, cara. De alegria. Deus é bom. O tempo todo, cara. Meu Deus do céu. E aí, cara, ele levantou. Mano, eu não consigo nem falar direito. Deus é bom. Deus é bom demais, cara. Não perca a sua vida fazendo algo que não é algo pra Deus. Seguinte, ele levantou com um semblante totalmente mudado, de uma pessoa feliz, de uma pessoa que encontrou a felicidade. Ele levantou com um sorriso na boca. O espírito de morte não estava mais no rosto dele. O espírito de zumbi não estava mais no rosto dele. E a primeira frase que ele falou quando ele levantou, ele olhou o meu amigo Thiago, ele apontou pro rosto dele e falou assim, cara, seu rosto tá brilhando. Só que ele não sabia que o rosto dele também estava brilhando. Que bagulho louco. Deus é bom. O tempo todo, cara. Deus é muito bom, mano. E aí, tipo assim, eu já fiquei louco já, mano. Já fiquei maluco, ué. Mano, o cara mudou o semblante em um segundo, cara. Literalmente, mas ele tinha uma expressão de zumbi, de pessoa morta. Teve uma ação do espírito e pá, tela azul, o cara desmaiou, ele voltou com um semblante diferente. Cara, Deus é bom demais, cara. E o vídeo já tá enorme aqui pro primeiro vídeo do canal, mano. Já vai dar 20 minutos, Jesus amado. É o seguinte, cara, um recado que eu dou pra você é o seguinte. Você que tem medo de evangelizar, você que tá inseguro de evangelizar, cara, vá evangelizar, cara. Vai evangelizar, por mais que dê tudo errado, porque tava dando tudo errado no caminho, e você vai te falar assim, não, demônio, não quer que a gente evangelize. A vontade de Deus é que a gente evangelize. Cara, quando Jesus ele fala de pregar a toda criatura, isso não é olha, vai lá, evangeliza. Não, isso é uma ordem, é uma ordenança de Deus para que todos nós pregássemos o evangelho a toda criatura, anunciando a boa nova, a boa notícia do evangelho é que ele está vivo, Jesus Cristo está vivo, gente. E é isso. Cara, então se você tem medo de evangelizar, se você tem receio de evangelizar, ore muito, pede discernimento para Deus e vá e evangelize. Então não perca tempo, meu irmão. Não perca tempo porque as pessoas precisam ouvir que Jesus ele está vivo e está vivo para sempre. Glória a Deus. Deus abençoe, se inscreva no canal. Não sei que dia vai sair esse vídeo. Não sei como é que vai ser a edição, só tô gravando esse áudio porque eu tô muito feliz, eu tô muito doidão. É isso, Jesus abençoe vocês, é nóis. Tamo junto e até a próxima. Valeu!